por exemplo, desculpa te atrapalhar, mas se a gente vê essa questão de debate econômico, acho que o Haddad foi o principal nome, por exemplo, na questão do reajuste da isenção do imposto de renda. Simplesmente você tinha que fazer a sinalização para o mercado sobre a questão do... Não lembro se era da isenção, mas tinha um assunto específico para o mercado, acho que era para o aumento de arrecadação. E aí o Haddad ia fazer uma comunicação para o mercado sobre o aumento de arrecadação. E aí ele chegou, o presidente chamou o ministro, então vamos conversar como que você vai fazer essa comunicação. Você vai fazer isso, mas você vai comunicar também que a gente vai reajustar a isenção do imposto de renda. E assim, foi um caos para o mercado, assim, a forma como foi comunicado. E quem estava lá era o ministro Haddad, que depois tentou contornar a situação. Então, acho que toda essa situação e trazer tudo isso pode ser bem interessante, sabe? Legal. Bom, vamos falar um pouco dele, Flávio Bolsonaro, o 01. Flávio já tinha feito a convenção dele, né, como a gente falou, mas ele estava aqui no DF agora porque teve a convenção do PL do DF. E aí, quem roubou a cena um pouco nesse evento foi a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, casada com Jair Bolsonaro, e que foi lançada para o Senado, né? Então, eu acho que a produção já tem também esse trecho aí do lançamento da candidatura dela. Pode rodar aí pra gente? Eu quero desejar aqui melhoras para a Michele, que ela se recupere rápido. Há pouco tempo, nossa filha também teve essas enxaquecas fortes. Fala, Diegão. E fez o mesmo tratamento que a Michele está fazendo, então a gente sabe o que é. E daqui a pouco ela vai estar de volta aí firme e forte para nos ajudar a resgatar esse Brasil, junto com a Bia, nossa senadora. As duas senadoras que eu peço para Brasília e para o Distrito Federal. Pois é, então aí é o Flávio. Dentro da sua trajetória, do seu arco de pacificação com a Michele Bolsonaro, né? Então vamos lembrar, os dois tiveram um desentendimento lá atrás, Michele reclamando de ser hostilizada pelos filhos do Jair Bolsonaro, Carlos Eduardo e Flávio, e aí depois teve uma reconciliação, aí mais recentemente, alguns dias atrás, teve cartinha, teve pedido de desculpa público do Flávio Bolsonaro para ela, e agora na convenção do PL, né, não só o Flávio foi lá para poder falar sobre ela e tal, como o próprio Valdemar também fez acenos. Enfim, tem toda uma questão aí da Michele, que não estava presente, que ela estava convalescente, né? Mas ela, de fato, foi, eu acho, o centro das atenções da convenção do PL no DF. Teve também outros eventos do final de semana em outros estados, né, que o Flávio participou, né, Santa Catarina, alguns outros. E eu queria saber, Matheus, como é que você está vendo esse desempenho do Flávio como o showrunner, assim, como a pessoa que está na frente no holofote? Porque dos três irmãos mais velhos, né, obviamente, não estou falando aqui do Jair Renan nem da Laurinha, dos três mais velhos, o que me parece mais de palanque, assim, que tinha mais a veia do Jair e tal, era o Eduardo. Né? Não o Flávio, né? Eduardo que está nos Estados Unidos, não pode voltar para o Brasil, por isso não é candidato. Foi escolhido, foi Flávio, né? Que não era o mais palanqueiro deles, não é o mais habilidoso, não é o que tem o melhor gogó, não é o mais comunicativo. Pelo contrário, é o cara dos bastidores, e uma vez jogado nos holofotes, ele tá... O que você tá achando? Eu acho que ele tá melhorando, sabia? Porque se você lembrar o comecinho lá da pré-campanha, a gente viu o Flávio fazendo aquela dancinha muito estranha dele. Viralizou depois de... Um pouco desengonçado e tal. E aí depois ele parece que tá ganhando cancha, ele tá ganhando desenvoltura ao longo da campanha. Como é que você tá vendo o Flávio, candidato? Eu acho que aos poucos, e apesar das crises, né, acho que foi uma pré-campanha, pelo menos o início dela, a equipe dele tentou vender como Flávio vacinado, foi até o adjetivo que eles usaram em um dos vídeos. Acho que aos poucos a campanha começou a ajeitar a comunicação, queria comunicar que era o candidato. Ele era o Bolsonaro, mas era o Bolsonaro vacinado. Era o Bolsonaro, mas o Bolsonaro que escutava a esposa. Então dava sinais de ligando muito mais à moderação. A campanha do Flávio, a partir do caso do Daniel Vorcaro, eu acho que eles perderam um pouco, principalmente os aliados. Então a gente vê essa dificuldade com nomes do Centrão, de trazer os nomes, etc. Mas teve uma dificuldade também de narrativa.
E uma coisa que você escutava conversando com pessoas bem próximas da campanha era que tinha alguns assuntos específicos que não sabiam sobre o candidato. A gente brinca, o marqueteiro é o advogado do candidato. Então você precisa contar absolutamente tudo, assim, você tem que confiar como se fosse sua alma. Eu acho que a equipe do Flávio, a campanha do Flávio agora, ele tem feito, tem colocado o candidato em estados, principalmente, para fortalecer o nome dele, para fortalecer como o candidato da direita. Então tem feito isso não só em convenções do PL, mas também em convenções de partidos aliados. É uma estratégia de tentar reafirmar, olha, o nosso candidato é o Flávio Bolsonaro. E se está tendo algum racha na direita, vocês precisam apoiar o Flávio Bolsonaro. Eu acho que aos poucos ele foi incorporando essa skin, né? Esse trejeito, né? Não sei como é que eu falo, mas de candidato. Aos poucos ele foi pegando. Talvez a comunicação tenha dado algum jeito ali de tentar comunicar. E ele tem deixado de lado ao máximo as crises, assim. Não tem comentado, passou, cita quando acontece, mas passa e tenta seguir adiante. O episódio da Michelle, para mim, marcou bastante, porque era convenção até o momento que a gente não sabia se Michelle ia ser candidata ou se não ia. Se poderia ser vice de Flávio ou não. Se ela teria desistido de qualquer coisa ou não. E aí, em cima da hora, anunciam que ela vai ser candidata ao Senado. E ela não está na convenção. E aí, não estava porque tive uma enxaqueca, acabei indo para o hospital. Mas no meio de uma crise ainda, que eles estão tentando reatar com vídeos, etc., eu acho que essa sinalização não foi tão legal da campanha. Acho que seria importante a Michelle estar lá. Ela tá lá do lado dele junto, né? Exatamente, porque a Michelle, do clã Bolsonaro, ela é que melhor dialoga com o público feminino. E o eleitorado mais... em que Flávio tem tido maior dificuldade é o eleitorado feminino. Ele precisa se aproximar do eleitorado feminino para ele ter viabilidade. E a partir do momento que Michelle, que tem falado nas redes sociais, que cuida do presidente, que o presidente está passando por problemas... galego. Que ela tenta transmitir essa imagem, não vai na própria convenção em que ela precisava estar lá, pegando no braço do Flávio, acho que isso foi ruim do ponto de vista de comunicação da campanha. Não sei como é que eles vão tentar sair disso, talvez próxima semana passou, mas acho que é uma foto que valeria... tá nas redes sociais dele, sabe? É verdade, valeria o esforço, né? Inclusive, Flávio, esse que há 3 dias do prazo ainda não sabemos quem vai ser o vice, né? Tem toda uma especulação sobre quem vai ser ou não vai ser o vice dele. Enfim. Se vai ser chapa pura, se vai ser chapa republicanos pura, se vai ser o Rogério Marinho, se vai ser aquela deputada federal do Ceará, amiga da Michelle. Bom, vamos para um outro assunto, que é a pesquisa BTG Nexo,